Davi, que estava no pasto, cuidando das poucas ovelhas do seu pai. O seu negócio, ou as suas finanças, estavam naquele momento em torno de um pequeno rebanho, e alguém precisava tomar conta desse pequeno rebanho. E a Bíblia diz que estava Davi cuidando dos negócios desta família, das poucas ovelhas. Os seus irmãos fortes estavam acompanhando o rei Saul, enfileirado nas trincheiras para a guerra. E Davi, aos olhos humanos, era um menino, um moço, que não tinha sequer alguma experiência. E estava ele, então, isolado dos seus irmãos, cuidando das poucas ovelhas. A Bíblia é muito clara, e Davi, enquanto ele estava cuidando das poucas ovelhas, foi o tempo mais precioso da vida de Davi, aonde Davi estava em intimidade com Deus, descrevendo alguns salmos, estava tangendo a sua harpa. Davi estava preparando-se. Davi estava nada mais, nada menos do que sendo instruído. Davi se encontrava em alguns momentos no deserto, rejeitado, abandonado, ninguém dava nada a ele, mas ele já estava em um treinamento. Davi estava sendo preparado, Davi estava sendo alicerçado. Você está aqui nessa noite e de repente você veio financeiramente passando por alguns obstáculos financeiros, alguns problemas, mas eu tenho uma palavra para você nessa noite, que você está sendo alicerçado, você está sendo treinado. Não se preocupe com aquilo que você queria que acontecesse agora. Sonhos e projetos têm um tempo para se tornar realidade nas nossas vidas. Davi tinha sonhos, Davi tinha projetos, mas permita-te lembrar, Davi estava no pasto, o seu corpo estava no pasto, aonde era o seu trabalho, mas o seu coração estava no trono. Há uma diferença. Não precisa reunir pessoas, não precisa reunir alguém para projetar os seus sonhos. Os sonhos são seus, os projetos são seus. E Davi, ele estava sendo preparado para, na hora certa, ele assumir aquilo que era os seus sonhos e os seus projetos. Deus sempre tem a hora certa. A Bíblia diz lá em Isaías, no capítulo 60, versículo 22, e eu gostaria depois que você olhasse na sua casa, diz assim, ó: o menor dos homens produzirá por 1000, e terá a força de uma nação, e o Senhor, no tempo certo, fará isto prontamente. Qual é o tempo que Deus vai fazer? No tempo certo. O tempo é do Senhor. O mais fraco produzirá por 1000. Davi era o mais fraco da sua casa aos olhos humanos. Por mais que as pessoas dizem que você não tem jeito, que você não vai conquistar, e você se sinta fraco, mas se a tua fé está no altar, tu produzirás por 1000 homens. Haverá uma provisão, haverá um tempo. Davi está firme e determinado.
Deus separa, ele é ungido, mas ele estava no campo de treinamento. Nós precisamos ser treinados. Aonde você está imbuído, você precisa ser treinado. Você precisa conhecer das tuas finanças. Você precisa conhecer do teu negócio, da tua empresa. Você precisa se aprofundar mais aonde você está. Seja o trabalho que você estiver, o empreendimento que você estiver, você precisa se aprofundar. Você precisa ter conhecimento de causa. Davi tinha conhecimento. Davi sabia. Davi, o tempo que estava sozinho, lá no campo, Davi estava sendo o quê? Treinado. Faça sempre o teu melhor. Cuide bem. É seu ou está trabalhando para alguém, mas faça com excelência, como se estivesse fazendo para Deus. Faça a sua parte. Davi fazia a sua parte bem feita. Não perdia nem uma ovelha. A Bíblia diz que tinha as intempéries, vinham os problemas, dificuldade. Financeiramente, o que acontecia? Vinha o urso, vinha os animais ferozes para despedaçar as ovelhas. E se perdesse uma ovelha financeiramente, ele estava perdendo. Mas ele se posicionava. Aonde ele estava, ele se posicionava e defendia aquilo que era o suor do seu rosto. Lutava contra o urso, contra os animais, e não perdia uma ovelha sequer. Nesse período, Davi estava sendo treinado, estava sendo preparado, porque só conquista coisas grandes quem é treinado e quem é preparado. Só se assenta no trono quem tem base, quem tem alicerce, porque senão não consegue aguentar o peso de se assentar no trono. Não consegue se assentar no trono porque não tem estrutura. E a Bíblia diz que Davi, nesse período, estava sendo treinado, cuidando das poucas ovelhas, fazendo a sua parte e conhecendo do trabalho. Tu conhece bem do teu trabalho? A loja, a empresa que você quer, tu tem conhecimento de causa? Sabe como funciona? Quem é o teu fornecedor? Qual é o grupo de pessoas que você vai vender? Qual é a população que você vai atingir? Conhecimento de causa. Isso é em todas as áreas. Se não tiver conhecimento de causa, vai ter problema. Davi tinha conhecimento de causa. E agora Davi está vivendo um tempo, sendo alicerçado, conhecendo, tem a promessa, é ungido. Olhe para mim, mas Davi não pula etapas. Diga: eu não vou pular etapas. O que é isso, pastor? Fica fazendo certo. Eu uso o termo feijão com arroz. Etapas. Dá mudança de passos com os pés firmes. Ninguém sobe se não trilhar degrau por degrau. Porque aquele que sobe sem alicerce, trilhar degrau por degrau, vai ter problema. Não se preocupe com o tempo. Se preocupe em fazer a sua parte certa. Davi não pulou etapas. Davi estava alicerçado. Processo e etapas são fundamental
para saber no momento que nós vamos nos assentar. Deus não coloca nada nas mãos de quem não está preparado. A preparação é minha e sua. Se prepara. Você não precisa de coisas grandes. Você precisa somente do suficiente. Porque quando você tem o suficiente e você está no altar, Deus te coloca em coisas grandes. Deus abre as portas. Ninguém nasce grande. Não comece o teu empreendimento e no mesmo dia ou no mesmo mês já tem que sobrar. Não. Começa, fica determinado. Há um prazo. Vai plantando. Porque depois da planta chegará o dia da colheita. Uma grande parte de pessoas inicia e não consegue concluir. Projetos frustrados, sonhos frustrados. Por quê? Porque não está embasado. Não tem base. Você precisa ter base. Davi, ele não pulou etapas, ficou firme. E temos alguns exemplos. Jesus podia ter pulado etapas, mas ele continuou firme, fazendo aquilo que era para ser feito. Getsemane, Monte das Oliveiras, crucificação. Ele podia ter dito assim: não vou fazer nada disso. Mas ele não pulou etapas. Projetos e sonhos não pula etapa. Davi não pulou etapa. Estava no trono? Não, estava no campo e continuou esperando o seu dia certo. Olhe para mim. Não importa o que você está passando, a tua história não está terminando. Deus está alicerçando você para escrever uma nova história na tua vida. Acredite nos teus sonhos. Acredite nos teus projetos. Você pode projetar e ficar determinado, ou você pode se ausentar e ficar anônimo. É que nem salvação. Nós temos a nossa escolha. Ninguém vai vir te dar nada para você. Então não se preocupe com os outros. Se preocupe com você. Prepara. Se organiza. Por que eu estou falando isso? Porque palavra, disque, Deus está abrindo uma porta para você, você vai arrebentar. Tu ouviu isso a vida inteira. A vida inteira. Se nós não nos preparar, não acontece. Deus não vai contra a sua palavra. Por isso que você vem para cá numa noite como esta, e depois dessa palavra você fica pensando: o que eu preciso melhorar? De que forma eu vou fazer? Aonde eu preciso ajustar? Eu preciso conhecer das minhas finanças, dos meus projetos, da minha empresa, do meu trabalho. Você tem que conhecer. Conhecendo você vai arrebentar. Se não conhecer, de que forma? De que jeito? Não vai chegar. E muitas vezes não estar preparado de acordo com o que tinha que estar. E com certeza, se você fizer uma análise da sua vida, você vai ver inúmeras situações que você errou. E muitas delas por falta de conhecimento, de entendimento e de crer, ficar ligado no altar, não dar ouvido para outras pessoas. E 90% quando nós damos ouvido para os outros, nós somos derrotados. 90% nós somos derrotados. Fé
crer não é para qualquer um. Está cheio de gente dizendo que é cristão, que tem fé, mas na primeira dificuldade desanima, abandona, corre. Não é verdade? Então você precisa ficar ligado na palavra de Deus. Amém?